Fala galera do Aprenda.com, sou o professor Xande de Matemática. Na nossa aula de hoje vamos ver um assunto muito presente, sempre, constantemente presente nas nossas provinhas do Enem e em provas de concurso quaisquer. Aula de hoje, assunto escalas. Mas antes de a gente começar a aula, se inscreve lá no nosso canal, ok? Para você receber as notificações dos vídeos que são frequentes, para que você possa aí ter acesso a conteúdos que aparecem na prova do Enem com muita frequência, para que você possa arrebentar na sua provinha de matemática. Beleza? Então, a aula de hoje, escalas. Bom, galera, o assunto de escalas, primeiro é importante a gente saber que escala é uma razão e razão é uma divisão. E quando a gente fala em razão, é muito importante a ordem com que a gente monta a nossa fração, a nossa divisão. Então, quando você for escrever uma razão numa questão qualquer, é importante que você monte a sua divisão na ordem com que se mencionam os elementos da razão. O primeiro elemento mencionado é o numerador, o segundo é o denominador. Então, existe uma ordem para construir uma razão. E como a nossa escala é uma razão, observe que a escala é uma razão entre a divisão, entre a medida representativa, que nós vamos chamar da medida do desenho, pela medida real, tamanho real. Então, escala é uma razão, uma divisão, onde o numerador é a medida no desenho e o denominador é a medida real. Ok? É importante a gente ressaltar 3 itens que a gente precisa que fique bem claro quando se fala sobre o assunto de escalas. Primeiro, que a escala ela não possui unidade de medida. Então, quando você encontra lá um exemplo, a escala 1 para 100, 1 para 500, que unidade é essa, professor? Não tem unidade. Escala não tem unidade de medida. Essa é a informação número 1. Segunda informação, que a escala é uma relação entre medidas de comprimento. Então, se ele colocou lá 1 para 500, é porque era centímetro com centímetro. E aí, como eles se cancelam, então fica sem unidade. Mas é uma relação entre duas medidas de comprimento, quilômetro, metro, milímetro, centímetro, decímetro, comprimento. E a terceira, é necessário que a gente tenha as medidas, tanto a do desenho quanto a medida real, numa mesma unidade de medida. Isso é fundamental. Então, a escala não tem unidade. Por quê? Porque os dois elementos eles têm que estar numa mesma unidade de medida para que a gente possa aí sim fazer nossa divisão, cancelar essas unidades e ficar sem nenhuma unidade de medida. Tudo bem? Então esses 3 detalhes são importantes quando a gente vai falar sobre escalas. Certo? Agora, como um desses elementos que a gente viu diz que escalas é uma relação entre duas unidades de comprimento, tem momentos onde a gente vai precisar calcular áreas através de escala. E também até volumes através de escala. Então, como é unidade de comprimento, observe aqui o seguinte, quando eu precisar calcular áreas, então a escala que foi dada para a gente precisa pegar essa escala e elevar ao quadrado. Por quê? Porque as unidades de área são unidades de medidas quadráticas. Beleza? Centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então a gente precisa pegar a nossa escala e elevar ao quadrado. E aí, uma vez elevado ao quadrado, a relação da nossa escala é área da figura, a área do desenho, pela área real. Então, quer calcular a área usando escalas? Nossa escala tem que ser elevada ao quadrado. Eu também posso calcular volumes. E volumes, se eu quiser calcular volumes a partir de uma escala dada, eu preciso pegar a minha escala e elevar ao cubo. E se eu pegar a minha escala e elevar ao cubo, então eu tenho uma relação entre o volume do desenho, da figura representativa e o volume real. Beleza? Então tem que tomar cuidado com esses elementos. Certo? Bom, e como a gente viu que os elementos que a gente vai trabalhar precisam estar numa mesma unidade de medida, então é importante a gente finalizar esse assunto mostrando então como é que é a regrinha de conversão entre as unidades de medida. Eu começo com as unidades de comprimento. Nossa sequência é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro, unidades de comprimento, e milímetro. Ok? E para que a gente possa converter uma unidade na outra, lembre-se que para cada unidade que você caminhar à sua direita, eu preciso sempre multiplicar por 10.
Multiplicar por 10 é acrescentar zeros ou mover a nossa vírgula à direita, ok? E se eu quiser retornar na nossa escala de unidades de comprimento, então eu preciso dividir por 10 para cada casinha que eu for voltando na nossa escala de medidas de comprimento, ok? Se eu quiser trabalhar com conversão de medidas de áreas, ok? De superfície, áreas, eu tenho a mesma sequência, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, porém todas ao quadrado, ok? E se eu quiser converter de uma unidade para outra à nossa direita, nós multiplicamos por 100. Por que por 100? Porque são os mesmos 10 da unidade anterior, só que ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Então, para cada casinha que você for à direita, você multiplica por 100. E se você quiser retornar nas unidades de medida diária à sua esquerda, você divide por 100. Da mesma forma, se eu quero converter unidade de medida de volume, unidades de volume, então eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Ok? À direita, nós vamos multiplicar por 1000. Por que 1000? Porque é 10 elevado ao cubo. Ok? Medidas de volume. E se eu quiser retornar à nossa direita, nós vamos então dividir por 1000 para cada casinha que eu quiser converter. Beleza? Então, essa foi a nossa dica sobre nosso assunto de escalas. Mexer com unidades de medida de comprimento, de área e de volume. Beleza? E que é uma razão que possui uma ordem. Medida do desenho, medida real. Joia? Beleza, galera? Valeu, obrigado.